E aí, como é que você tá? Firme no propósito? Hoje nós estamos no capítulo 10 do livro de Números. Então vamos lá. A palavra do Senhor, ela diz assim, ó. As duas trombetas de prata. Você está firme no propósito? Então vamos para a leitura hoje. Disse mais o Senhor a Moisés: Fazes duas trombetas de prata e obra batida as fará. Servir-te-ão para convocares a congregação para a partida dos arraiais. Quando tocarem, toda a congregação se ajuntará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só, a ti se ajuntarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando as tocardes a rebate, partirão os arraiais que se acham acampados do lado oriental. Mas quando a segunda vez as trombetas a rebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. Arrebate as tocarão para as suas partidas. Mas se houver de ajuntar a congregação, tocá-la-eis, porém não a rebate. Os filhos de Arão, sacerdote, tocarão as trombetas, e vós outros será isto por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando na vossa terra sairdes a peleja contra os opressores que vos apertam, também tocarei trombetas a rebate. E perante o Senhor vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos de vossos inimigos. Da mesma sorte, no dia da vossa alegria, e nas vossas solenidades, e nos princípios dos vossos meses. Também tocareis a vossa trombeta sobre os holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Os israelitas partem do Sinai. E aconteceu no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Os filhos de Israel puseram-se em marcha do deserto de Sinai, jornada após jornada, e a nuvem repousou no deserto de Parã. Assim, pela primeira vez, se puseram em marcha, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Principalmente partiu o estandarte de Israel, do arraial. Os filhos de Judá, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Abinadab. Sobre o exército da tribo dos filhos de Zacar, Natanael, filho de Zuar. E sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson, os filhos de Merari, partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu o estandarte de Israel, de Ruben, segundo as suas turmas. E sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Seliniel, filho de Zurissadai. E sobre o exército das tribos dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas, nas coisas santas, erigia-se o tabernáculo até que estes chegassem. Depois partiu o estandarte de Israel dos filhos de Efraim, segundo as suas turmas, e sobre o seu exército estava Elisamar, filho de Amiúde. Sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedassur. Sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideoni. Então partiu o estandarte do arraial dos filhos de Dan, formando a retaguarda de todos os arraiais, segundo a sua turma. E sobre o seu exército estava Aizer, filho de Amissadai. Sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército dos filhos da tribo de Naphtali, Airã, filho de Enã. Nesta ordem puseram-se em marcha os filhos de Israel segundo os seus exércitos. Moisés roga a Obabe que vá com eles. Disse Moisés a Obabe, filho de Reuel, o medianita, sogro de Moisés: Estamos de viagem para o lugar de que o Senhor disse: Dá-vos-ei, vem conosco, e te farei bem. O Senhor prometeu boas coisas a Israel. Porém, ele respondeu: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E tornou-lhe Moisés: Ora, não nos deixes, porque tu sabes que devemos acompanhar-nos no deserto, e nos servirá de guia. Se vieres conosco, fartiemos o mesmo bem que o Senhor a nós nos fizer. Partiram, pois, do monte do Senhor, caminho de 3 dias, a arca da aliança do Senhor ia adiante deles, caminho de 3 dias, para lhe deparar lugar de descanso. A nuvem do Senhor pairava sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Partindo a arca, Moisés disse: Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando pousavam, diziam: Volta, ó Senhor, para os milhares e milhares de Israel.
capítulo 10 vai mostrar um momento de transição fundamental na jornada do povo de Israel. É nesse capítulo que eles finalmente deixam o deserto do Sinai, onde eles estavam acampados há quase um ano, e eles começam ali a marchar em direção à terra prometida, a tão esperada e sonhada terra prometida. Aí nós vamos ver que vai ter duas divisões, né? Principais, a criação das trombetas de prata e os sinais da comunicação e a ordem da partida das tribos. 1. As duas trombetas de prata, do versículo 1 ao 10. Deus ordena a Moisés a fabricação das duas trombetas, né, de prata ali batida. Elas serviam como um sistema de comunicação oficial do acampamento e tinha ali as suas funções específicas, dependendo do toque. Convocação da comunidade. Quando as duas trombetas tocavam, todo o povo ali eles se reuniam à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma tocasse, apenas os líderes e chefe dos clãs se reuniam. Sinais da partida. Toque festivo, alarme. Eles indicavam que era a hora de levantar acampamento. O primeiro toque movia as tribos do leste, o segundo as tribos do sul. Em tempo de guerra, o toque do alarme servia para clamar a Deus em batalhas contra os opressores, como um memorial para que o Senhor se lembrasse deles. Que coisa, né, gente? Dias de festa. As trombetas também eram tocadas nas celebrações, nas festas fixas e no início de cada mês, luas novas, sobre os sacrifícios. Quem tocava, né, gente, essas trombetas? Essa era uma função exclusiva dos sacerdotes, filhos de Arão. A partida do Sinai e a ordem da marcha. Nós vamos ver nos versículos de 11 ao 28. No dia 20 do mês, no segundo ano, após a saída do Egito, a nuvem se elevou de sobre o tabernáculo, simbolizando que era a hora de partir. O povo marchou no deserto do Sinai até o deserto de Parã, seguindo uma ordem rigorosa de viagem. Vanguarda. Quem ia na frente? A divisão do acampamento de Judá, junto com Isacar e Zebulon. Eles partiam primeiro. O tabernáculo. Desarmado, os filhos de Gerson e Merari partiam em seguida, carregando a estrutura física do tabernáculo, para montá-los no próximo destino, antes que os objetos sagrados chegassem. Segunda divisão, o acampamento de Ruben, junto com Simeão e Gade. Os objetos sagrados. Os coatitas partiam carregando os utensílios mais sagrados do santuário nos ombros. A terceira divisão, o acampamento de Efraim, junto com Manassés e Benjamim. Retaguarda, fim da fila, vinha o acampamento de Dan, junto com Aser e Naphtali, fechando a marcha e protegendo a traseira. Vite a Obabe, as orações de Moisés, do versículo 29 ao 36. O guia do deserto. Moisés pede a seu cunhado, Obabe, filho de Reuel, Jetro, midianita, que vá com eles para servir de olhos no deserto. Servir como um guia no deserto, né? Pois ele conhecia bem a região. Embora Obabe recuse inicialmente, preferindo voltar para sua terra, o contexto bíblico posterior sugere que ele e seus descendentes acabaram indo com Israel. A arca à frente. A arca da aliança do Senhor partiu antes deles, para procurar um lugar de descanso. As orações de Moisés. As orações de Moisés, o capítulo termina com as palavras proféticas que Moisés clamava no início e no fim de cada jornada. A oração que Moisés fazia quando a arca partia, né? Levanta-te, Senhor, sejam dispersos os teus inimigos e fujam diante de ti os que te odeiam. E quando a arca pousava, né? Ao pousar a arca, ele dizia, volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Coisa linda esse capítulo, que Deus ele venha falar ao teu coração. A palavra do Senhor é muito rica, né?